Saudações investidor, tudo bem com você? Você está no canal Apertando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma comparação entre o fundo imobiliário IRDM11 e o Hectare e o DEVA, que são dois outros fundos com um perfil de risco bem diferente, para tentar determinar qual deles é mais interessante para o investidor. Mas esses três fundos são fundos de papel e antes de tudo a gente precisa entender um pouquinho melhor como funciona um fundo de papel. Eu já expliquei isso aqui no canal pelo menos acho que umas 5 vezes, mas como faz tempo que eu expliquei pela última vez, eu vou explicar de novo. Basicamente, um fundo de papel ele investe em CRIs, que são tipo um contrato de dívida. E o pagamento desse contrato ele pode ser dividido em amortização, em correção monetária e em juros. Para ficar mais fácil de entender, eu vou dar um exemplo. Imagina um CRI de R$50 mil que paga um juros de IPCA mais 7%. Então, no caso desse CRI, a pessoa que pegou esse dinheiro emprestado vai devolver ao fundo esses R$50 mil como amortização, a correção monetária desse valor, que seria no caso o IPCA, ele vai ser uma correção monetária, e também os juros de 7,5% sobre a dívida. E qual que é o problema entre algumas aspas, de um CRI? Que basicamente no fim do mês o investidor ele vai receber a correção monetária e os juros junto como rendimento. O fato dele receber junto a correção monetária causa alguns problemas, porque ele tem fundos imobiliários pagando 15, 16, 20% e ele acha que isso é um valor recorrente. Não é. Esse valor tão alto que eles estão pagando é porque houve uma gigantesca inflação nos últimos anos e isso fez com que a correção monetária fosse muito maior do que os juros que ele pagam e por isso os rendimentos desses fundos estão tão altos assim. Então, na realidade, o que você tem que analisar em um fundo imobiliário de papel é quanto ele paga acima da inflação. Você consegue ver essa informação lá no relatório gerencial desse fundo. No caso do IRDM11, ele paga inflação mais 8,5% nos seus CRIs. Já o Hectare e o DEVA pagam algo próximo de inflação mais 10,5% ao ano. E a grande questão para tentar descobrir qual desses dois fundos é mais interessante é você analisar que como o Hectare e o DEVA ele tem um risco muito maior do que o IRDM, será que vale a pena você receber 2% a mais de rendimento só para correr esse risco? Será que a conta fecha? Será que fica interessante você correr todo esse risco a mais por só 2% de rendimentos? Bem, toda a análise desse vídeo vai ser pautada nessa pergunta aqui. Mas antes de tudo, eu quero pedir que a gente tá no meio do vídeo agora, tá? E se você for novo aqui no canal, eu quero pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do canal. Mas agora falando aqui um pouquinho do IRDM e do DEVA. Basicamente, a maioria dos seus CRIs estão em loteamentos e em multipropriedades. Ou seja, a pessoa comprou uma chácara, um terreno grande, fez umas ruas ali e fez um loteamento de venda de terrenos. E qual que é o grande risco disso? Se caso a venda desses terrenos acabe que não dê muito certo e a empresa que está fazendo esse loteamento acabe na falência, ela obviamente vai dar o calote no fundo imobiliário. Só que geralmente não se fala calote, se fala calote em inglês para ficar um pouco mais bonito, aí fica default, e aí fica uma palavra mais amigável e mais bonita. Mas é um calote do mesmo jeito. A empresa que pegou esse empréstimo, se ela for à falência, ela pode não pagar. Mas esse CRI, obviamente, ele tem garantias, no caso seriam os próprios terrenos ou algum outro imóvel, só que o grande problema que vai demorar alguns anos até uma tramitação interna na justiça e tudo mais sobre como que esses fundos imobiliários podem acessar essas garantias de fato. Isso seria um grande problema, porque quando um CRI acaba dando default, ou seja, dá esse calote, é um grande problema para o fundo imobiliário. E quanto mais risco se tem, maior a taxa que você recebe, mas também maior a chance disso acontecer. É relativamente algo até raro de acontecer, mas vira e mexe acaba acontecendo sim. E como o IRDM e o Hectare, eles são fundos high yield que pagam muitos rendimentos, mas também que têm um risco muito grande, a maioria dos seus CRIs ficam em loteamento e em multipropriedades, porque automaticamente são os que pagam as maiores taxas, porque é o que tem mais chance de dar merda. Então, obviamente, tem que pagar uma taxa maior para os fundos correrem esse risco do empreendimento. Qual que é o grande problema desses dois fundos imobiliários? Qual que é a chance de no Brasil, nos próximos anos ou décadas, a gente ter uma crise muito forte que afete severamente esses dois segmentos, tanto multipropriedades quanto também o segmento de loteamento? Bem, a chance disso acontecer é relativamente alta, e por isso que, na minha opinião, eles são fundos muito arriscados e eu particularmente não estou afim de tomar o risco desses dois fundos. Em contraponto a tudo isso, o HCTR ele é um fundo de risco médio, ou seja, ele não é tão arriscado assim e também não paga tão altos dividendos assim, mas ele também não tem um risco muito baixo e paga poucos dividendos. Ele fica ali no meio, pagando por volta de 8,5% ao ano, o que é um rendimento muito interessante ao meu ver. Isso porque ele faz uma boa equalização da carteira em ativos bem arriscados e ativos pouco arriscados. Inclusive,
O IRDM, ele tem cotas do DEVA e do Hectare, o que mostra que ele sim corre alguns certos riscos, mas em uma quantidade muito menor do que os dois fundos high yield que a gente está falando aqui nesse vídeo. Então por isso que, na minha opinião, o IRDM é um fundo muito mais interessante do que o DEVA e do que o Hectare. E uma forma muito mais interessante também de você acessar fundos imobiliários high yield. Mas essa é só a minha opinião, e se você discorda dela, você pode estar deixando ela aqui nos comentários. Mas muito obrigado por assistir esse vídeo, e se você for novo no canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, até mais e até o próximo vídeo.